Fala, irrigantes, tudo bom? Alan Ramírez novamente com mais um conteúdo aí para vocês exclusivo no canal Mundo Irrigação. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque hoje é um conteúdo bem bacana. Estamos aqui com o pessoal da Netafim. Viemos visitar de fato aí um gotejamento enterrado já em execução. Vamos acompanhar todos os detalhes de obra. Aqui a gente está numa captação para uma parte do projeto que já está em execução há algum tempo, 143 hectares. E eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Eu vou mostrar lá os gotejadores lá no campo, os cavaletes. E aqui a gente está na casa de máquinas, vou mostrar um pouquinho do bombeamento. I'm on my way to the ocean. E aí, pessoal, ó, o Caio da Netafim, ele tá aí com a gente, ele vai dar esse suporte para nós, vai explicar o projeto detalhado e vamos passo a passo conhecendo aqui. São 143 hectares essa etapa, né, Caio? 143 hectares, dividido em 10 setores esse projeto, viu, Alan? 10 setores, qual que é a lâmina utilizada? A lâmina aqui hoje é mais ou menos 4,2 milímetros, é uma lâmina que a gente não trabalha mais, a gente não posiciona essa lâmina, mas como o cliente aqui ele tem o interesse principal dele é irrigar toda a área dele, então ele prefere ajustar no manejo com uma lâmina mais baixa, né, do que perder a área irrigada. Então o foco dele é conseguir cobrir toda a área dele aí com irrigação. Então por isso que ele trabalha lâminas mais baixas. Bacana, pessoal. Aqui a gente pode ver, né? A gente tem um motor de 125, a chave de partida, todo o cavalete já com a retrolavagem, válvula de alívio, válvula on-off, tudo controladinho. Aqui vocês estão vendo, como o Caio citou, a água não tem tanta disponibilidade assim para a relação do tamanho de área que ele tem e o tamanho de área que ele quer irrigar. Então isso é uma estratégia inteligente, porque você consegue aproveitar toda a sua outorga, toda a sua porcentagem disponível e otimizar ela, fazendo um manejo eficiente, um manejo adequado, irrigando o máximo de hectares possíveis. Vamos subir lá agora para acompanhar os tubos gotejadores, ver a questão dos cavaletes, a disposição das mangueiras no campo, que aqui a gente já conseguiu ver bastante coisa nessa parte da casa de máquinas aqui. E aqui, Caio, o que é esse tanque aqui? O que está armazenado? Aqui o cliente ele optou por fazer um tratamento de limpeza de maneira contínua. Então hoje a gente utiliza principalmente o peróxido de hidrogênio, que é um produto que a gente insere na malha, né, na malha de irrigação. Então entra pelas tubulações, vai para os tubos gotejadores, e é um produto aí que tem o objetivo de estar limpando certos resíduos que vai acumulando ali durante a operação do sistema de irrigação. Aí a gente pode fazer numa bateria, então depois de uma safra ou 2 safras que a gente faz, a gente tira aí um dia ou uma semana para poder fazer esse peróxido de hidrogênio, para limpar toda a malha do sistema hidráulico de irrigação, ou a gente pode fazer de maneira contínua. Então toda vez que ele liga o sistema, ele faz aí mais ou menos 2 litros por hora, né, que chega mais ou menos lá no final 1,6, 1,8 ppm de concentração lá no tubo gotejador lá no final. Então por isso que ele já deixou esse reservatório aqui para ele estar sempre fazendo a manutenção e evitando aí, por exemplo, ter que gastar uma semana de operações aí para poder fazer a manutenção. Então ele já aproveita a utilização que ele vai fazer do sistema para já fazer também a limpeza, junto com a operação de irrigação. E uma das vantagens é essa, né, pessoal, do gotejamento. Além de você estar fazendo a quimigação, você está já também fazendo aquela manutenção preventiva do sistema para você não ter problema com obstrução de gotejadores e tudo mais, né? Você já consegue planejar isso na sua casa de máquinas igual o produtor fez aqui. Vamos subir lá para acompanhar o restante do projeto. Aí, irrigantes, quando a gente fala em gotejamento subsuperficial, a gente fala em sistematização de solo, a gente fala em matéria orgânica, criação de raiz, plantio via GPS. Então a gente está falando do que seria o mundo ideal
para todos os agricultores, né? Aqui o Caio tá fazendo uma trincheira para nós ali para mostrar a questão do tubo gotejador. E aqui a gente está posicionado com os cavaletes. Nesse projeto aqui, Caio, qual que é o espaçamento entre mangueiras? Aqui está 90 centímetros. 90 centímetros o espaçamento entre mangueiras. Qual que é o comprimento máximo dela de cada lado? Esse tubo gotejador aqui é de 16 milímetros, então é entre 200 e 300 metros que a gente consegue esticar ele o máximo. Ah, bacana. Aí a gente pode fazer uma valeta no meio e distribuir para um lado e para o outro. Então chega até 600 metros aí que a gente consegue otimizar a área. Bacana. Aqui são quantos setores? Aqui são 10 setores. 10 setores. E aí então a gente vai ter 10 cavaletes desse aqui, jogando linhas em sentidos opostos, aí totalizando quase esses 600 metros lineares aí, espaçados a cada 60 centímetros. Então, bem bacana aqui, captando do rio, daquele trecho que a gente mostrou, e chegando aqui para a gente ver os tubos gotejadores. E aí, pessoal, a hora esperada. Ó como o tubo gotejador fica enterrado. A gente está falando aqui, ó, de 25, quase 25 centímetros. E a cada 60 centímetros eu vou ter essa mangueira aqui espalhada pelo campo. O implemento tem pantografia, né? Então, para garantir que, mesmo tendo irregularidades na área aí, sempre vai estar na mesma profundidade. E aqui, Caio, um ponto assim, agora que a gente tocou nessa questão de solo e tudo mais, só para o pessoal entender, que é uma dúvida que a gente recebe bastante. A gente entende a questão de capilaridade, a questão da água subir e tudo mais. O primeiro manejo, assim, o cara arrancou tudo que ele tinha de matéria orgânica para poder, de fato, estruturar o solo dele. A gente sabe que questão de capilaridade e tudo mais vai ser um pouco diferente depois que tem matéria orgânica no solo. Como que funciona essa primeira germinação de qualquer projeto que vai executar na primeira irrigada? É o seguinte, quando o cliente ele tem o interesse de instalar um sistema por gotejamento subterrâneo, então é feito todo um estudo da área, a gente vê questão de fertilidade do solo, características químicas, físicas e biológicas. Porque nesse momento, Alan, a gente precisa ter uma decisão, ter a melhor tomada de decisão para que a gente faça tudo o que a gente tiver que fazer na área, para a gente instalar o sistema e aí a gente iniciar um sistema de plantio direto. Então, geralmente o que a gente faz, se precisar interferir na área, né, a gente interfere na área e aí a gente começa a fazer uma programação de palhada, de plantas de cobertura. Então é muito interessante o agricultor ter esse foco, na hora que ele vai instalar o projeto dele, ele fazer uma instalação do sistema subterrâneo com foco em reestruturação do solo, em formação de palhada. Então a gente precisa levar isso em consideração, porque isso aí vai ser justamente a gota d'água para ele no primeiro cultivo, ele já fazer, por exemplo, uma lâmina de germinação, ele já conseguir bons resultados no primeiro cultivo, que geralmente para nós aqui, que tá se tratando de soja, de milho, geralmente é sempre a soja que vem primeiro. Então hoje nós temos um caso de sucesso, aqui por exemplo nós temos um manejo com braquiária, mas nós temos também um projeto que está acabando de ser instalado, e a gente conseguiu fazer uma programação, enquanto ia enterrando os tubos gotejadores, a gente ia fazendo o plantio da aveia, que era a planta mais adequada para aquela janela de plantio, para aquela data que a gente estava entrando, mês de abril, por exemplo. E hoje a gente tem mais ou menos aí 1,20 m em média de massa de planta, né, de aveia, planta com capacidade de reestruturação do solo e formação de palhada. Então essa é a gota d'água, Alan. Formação de palhada e plantas que consigam reestruturar o solo, para a gente iniciar o primeiro cultivo aí com o pé direito. E o que é essa lâmina de germinação que você comentou? A lâmina de germinação é a operação que a gente faz, lembrando que diferente do pivô central, no gotejamento subterrâneo a gente precisa fazer um cronograma anterior ao plantio. Né? Geralmente no pivô central a gente pode plantar, mesmo que seja no pó, vamos dizer assim, e aí depois a gente faz ali a aspersão da água por cima e a gente consegue germinar. No caso do sistema de gotejamento subterrâneo, essa programação, essa lâmina, a irrigação que a gente vai fazer para plantar, a gente faz anteriormente ao plantio.
Então a gente leva em consideração a evaporação da época, né? A época que vai ser executada essa operação, para que a gente tenha a umidade ideal no momento do plantio, na superfície do solo. Porque uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta é: o tubo gotejador ele está a 25 centímetros enterrado e a gente vai ter a semente aqui superficialmente a 10, 15, 5 centímetros. Como que essa água vai subir, né? Eu não tendo matéria orgânica, eu não tendo raiz, como que vai acontecer essa movimentação da água no solo? Então é justamente isso. Então por isso que a gente precisa trabalhar, a gente precisa da estrutura do solo. Então nós precisamos de matéria orgânica, nós precisamos de raiz, nós precisamos de estrutura de solo, porque a capilaridade é diretamente relacionada com a estrutura do solo. Então quanto mais a gente tem microporos, poros favoráveis aí para o acúmulo de água, para que a planta possa acessar essa água, né, isso vai ser mais benéfico aí para o sistema de gotejamento subterrâneo. Então é indispensável para que no momento que a gente for fazer a implantação do sistema, a gente tenha a programação de realizar aí um plantio de cobertura. A braquiária é a mais indicada, é a que mais consegue fazer esse serviço, mas temos aí também várias opções no mercado para plantios de cobertura e plantas reestruturadoras de solo. Bacana. Você tem uma ideia aí de quantos quilômetros de tubo gotejador tem enterrado aqui? Rapaz, nós temos um cliente que ele fez essa conta. Parece que passa de 1,5 milhão de quilômetros, alguma coisa assim. É um negócio... É muita mangueira, né? Se muita. você pegar 1 hectare, tem 22 mil metros, né? Aqui tá a 90 centímetros, então a cada 90 centímetros... se você for considerar um quadrado, você tem que fazer as contas aí, mas é bastante... É muita coisa. bastante... Não, bacana, vamos continuar dando uma rodada aqui para conhecer mais um pouquinho desse projeto aqui. Ó, pessoal, e com relação à declividade também, né? A gente tá numa área relativamente plana aqui, mas a gente tem uma caída sentido a água, então não precisa ser uma área perfeita para poder instalar esse sistema aqui. A gente só tem que se atentar com relação ao comprimento máximo das linhas e conseguir distribuir bem os setores para eles ficarem bem equalizados. Bem bacana. Aí, gigantes, agora a gente chegou na captação principal, aqui na casa de máquinas principal do pessoal. Tem o bombeamento ali que vai para o restante do projeto. E aqui também está a questão da fertirrigação. Aqui a gente está com 4 tanques de 20 mil litros e mais 2 de 5 mil, onde faz toda a mistura. Tá a parte de telemetria ali do pessoal, o painel ali do NetBeat. Aqui tá os tanques de areia. O que é mais comum do pessoal estar fazendo a aplicação aqui no estado, Caio? Qual o tipo de produto que eles estão fazendo, Fert? É ureia, o MAP, no caso que a gente usa é o MAP purificado, e o cloreto branco. Então são todos produtos 100% solúveis. Então o mais comum é o NPK, né, que é a ureia, o MAP e o cloreto. E agora aqui nesse milho aqui agora que foi feito também o boro. Então o boro está entrando muito também na parte... Na verdade, Alan, são produtos que têm uma dosagem maior. Então produtos que têm a dosagem maior, geralmente a gente viabiliza fazer via fertirrigação. E para os tanques de areia ali, tem alguma recomendação de manutenção preventiva, fazer alguma limpeza, alguma coisa assim? Os tanques de areia têm sistema de retrolavagem automática, então existe um robozinho lá no final que ele consegue ver a hora que começa a sujar mais esses tanques de areia. Aí ele faz a retrolavagem, então ele mesmo faz o processo de lavagem dele, que nada mais é do que um fluxo contrário que ele faz, né, com a água. E aí nós temos o peróxido de hidrogênio, que é mais para malha hidráulica, não é muito para os tubos. E aí a gente a gente tem ali um acesso a essa areia, então a gente vai monitorando essa areia para ver se precisa ser trocada. Mas nós temos casos aí de 5, 6, 7 anos que você operou. Sim. O dimensionamento do conjunto, tanto dos tanques de areia quanto da capacidade de litragem aqui, a gente está falando, isso tudo tem relação
com a área irrigada. Exatamente. É tudo. Hoje nós temos planilhas dentro da Netafim, do Departamento de Engenharia, que daí a gente faz, isso tudo é relacionado ao tamanho da área, enfim, é tudo casado. Qualidade da água também tem a ver com a quantidade de filtros que a gente vai utilizar. Então, geralmente, a depender do tamanho da área, muda o tamanho das caixas aqui, que a gente vai utilizar a fertirrigação. Então, por exemplo, as caixas de fertirrigação é feita tudo de acordo com o período crítico da cultura. Geralmente, por exemplo, o milho, que tem uma demanda muito grande de ureia. Então, geralmente é sempre de acordo com o tamanho da área. Bem bacana. Caio, eu queria agradecer você, o pessoal da Netafim, por ter colaborado e mostrar o projeto pra gente. Eu confesso que eu estava bastante curioso em conhecer toda essa estrutura a campo, área comercial, para a gente saber se o negócio é viável ou não. É igual eu faço uma comparação com uma venda. Se eu vendi algo e depois o produtor comprou novamente, então aí de fato eu fiz uma venda. Aqui no projeto, qual que foi o projeto inicial e agora o produtor está ampliando? Foram 143 hectares esse projeto inicial, que é esse aqui que já está em funcionamento. E agora uma nova área de 200 hectares aí, com expectativa de expansão. O agricultor tem uma área considerável aqui de terra própria, ele quer irrigar toda a área dele própria para poder sair dos arrendamentos e trabalhar mais na área que é dele mesmo e verticalizar a produção e garantir aí sustentabilidade na produção dele, tá sempre produzindo nas terras dele e evitando aí efeitos climáticos e tudo. E aqui a gente tem uma peculiaridade que a gente está falando de gotejamento subsuperficial, mas não estamos falando em calcinha de pivô. Aqui o produtor está fazendo em área plena, então é possível também fazer em área plena, correto? Área contínua, exatamente. Então bacana. Muito obrigado aí, pessoal da Netafim. Projetão incrível. Já tem 1000 hectares implantados aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E já tem muita coisa chegando, equipamentos chegando, áreas novas para serem implantadas e uma carteira de projetos aí cada vez maior, com cada vez mais expansão. Então é isso, pessoal. Acredito que deu para mostrar bastante coisa aí para vocês. Para quem tinha dúvida do gotejamento subsuperficial, tá tudo aí, a gente mostrou o passo a passo, desde captação, tubo gotejador, a parte de filtragem. Então é isso aí, irrigantes. Deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha aí para quem tem dúvida sobre esse tipo de sistema de irrigação. Valeu, até o próximo vídeo.